Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana. Nessa segunda semana o título geral é Oração para que Deus abra a porta à palavra. O título da segunda-feira, a palavra profética é confirmada. E o versículo Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor. Pois, embora sejamos fracos, embora sejamos como um pequenino rebanho, o Senhor se agradou em dar-nos o seu reino. Por isso, Senhor, nesse dia e até o fim, que a Tua Palavra nos conduza ao reino, que a Tua Palavra nos faça servir de acordo com a Tua vontade. Como servos, nosso desejo é Te agradar, servir de forma adequada. Por isso, Senhor, que a Tua Palavra venha nos lavar, nos limpar, tirar todas as coisas negativas, aquilo que ainda te incomoda, nos santificar, para que nós aprendamos a servir mediante o Espírito, segundo a Tua Palavra. E nesse dia, amado Senhor, nós também Te rogamos, guarda-nos em Ti, guarda-nos em Teu nome, livra-nos de todo mal, das ciladas de Satanás, daquilo que ele coloca à nossa frente para nós tropeçarmos. Que o caminho à nossa frente seja um caminho claro, iluminado por Tua Palavra, para nós não tropeçarmos, para nós seguirmos o Senhor até o fim. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, eu gostaria de começar nessa segunda-feira lendo o segundo parágrafo da página 24. Diz o seguinte: o Senhor conta com os trabalhadores da última hora. Para isso precisamos abandonar o nosso viver convencional e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Somente assim Ele poderá encabeçar todas as coisas por meio da igreja. Quando isso ocorrer, Ele voltará. É muito importante, irmãos, nós temos clareza sobre isso. Agora estamos entrando nos escritos de João e isso tem sido falado, repetido para nós. Quando nós falamos da vontade de Deus, irmãos, a vontade de Deus ela fica muito clara ali em Efésios, no primeiro capítulo de Efésios. É que Cristo encabece todas as coisas. Mas para que isso aconteça, primeiramente, Cristo precisa encabeçar cada um de nós, a sua igreja, não é? Então em Efésios 1, a partir do versículo 9, você tem clareza. O versículo diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom prazer, que é o beneplácito, que propusera em Cristo. Então quer dizer, a vontade de Deus é o que dá prazer a Deus. Quando nós vamos contra a vontade de Deus, contra a linha da vontade de Deus, irmãos, isso é algo que desagrada a Deus. Por isso, em Mateus 7, aquela cena em que a pessoa diz: mas eu estou profetizando, estou expelindo demônio, estou fazendo cura, milagre em Teu nome. Está usando o nome, está conseguindo extrair poder do nome do Senhor, mas o Senhor é claro. Ele diz: eu não conheço vocês, porque tudo que vocês fizeram não foi segundo a vontade de meu Pai que está nos céus. Quer dizer, há uma linha, irmãos, na vontade de Deus. E a nossa vida, ela tem que estar em cima dessa linha, andando sobre essa linha. Então, Paulo lhe diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele. Então, essa palavra grega, convergir, nós sabemos é encabeçar. De fazer convergir nele, ou seja, de fazer Cristo se encabeçar na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, a dispensação da plenitude dos tempos é quando tudo, irmão, chegar ao fim, quando o tempo chegar ao fim. Então, nós vimos, quando nós começamos a ver os escritos de João, sobre o tempo. Quando o tempo vai chegar ao fim? Quando Cristo encabeçar
todas as coisas. E por que Cristo ainda não é o cabeça sobre todas as coisas? Então nós vemos no final do capítulo 1 de Efésios: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, primeiramente, irmãos, Cristo tem que se tornar o cabeça da igreja. E isso, irmãos, é o meu cabeça individualmente, da minha família, da igreja, enfim. Agora, veja a situação dessa terra e o que atrapalha Cristo ser o cabeça. Quando você vai para o Salmo 2, você vê a situação que essa terra se encontra. Porque, versículo 1 diz: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O que é isso? Isso é outra coisa que Paulo falou para os Efésios. E nós também, irmãos, temos recebido através da palavra profética isso. Em Efésios 4:17, isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, são os povos, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Veja, irmãos, os povos imaginam coisas vãs. Salmo capítulo 2, versículo 1. Efésios 4:17, os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Quando Paulo ele fala sobre a vontade de Deus em Efésios 1, no versículo 8, ele diz que o Senhor ele tem derramado abundantemente sobre nós a sua graça em toda sabedoria e prudência. Então quer dizer que, quando nós começamos a ver o livro de Efésios, nós vimos esse rio da água da vida, o rio da graça sendo dispensado, fluindo para nós. É como esse versículo, irmãos. Esse rio, ele é derramado, ele flui abundantemente em toda sabedoria e prudência. A sabedoria é para entender o plano, a palavra de Deus. A prudência é para aplicar isso, irmãos, na nossa vida em todas as situações. Nós precisamos, irmãos, de sabedoria. Nós precisamos de prudência para nós não sermos enganados como as nações têm sido enganadas. Vamos voltar para o Salmo 2. Veja, ali em Efésios 4, eu acabei não lendo o versículo, Efésios 4 ainda, o versículo 18 fala: obscurecidos de entendimento. Está cego, está em trevas. Por que a palavra profética vem nesses tempos, irmãos? Para exatamente nos mostrar o caminho. Você tem toda a Bíblia. E dentro da Bíblia, irmãos, então a palavra profética vem para mostrar: olha, é isso aqui que eu quero. Aqui nós estamos chegando nesse ponto. Agora eu quero isso aqui. E a maneira é essa aqui. Então é para nos ajudar a não viver obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O ponto que eu quero tocar hoje, irmãos, é o seguinte: porque nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos pedir sabedoria de Deus, a graça, e precisamos ter um espírito de fato esvaziado, um espírito humilde, irmãos, porque senão nós podemos ser enganados por Satanás. Eu costumo dizer o seguinte, irmão: Satanás ele não traz coisas novas. A tática é sempre a mesma. A roda, ela continua girando, sabe? Então fez isso anos atrás, milhares de anos atrás, vai fazer isso de novo hoje. Então volta para o Salmo 2. Ali você vê: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Falando de Cristo, certo? Esses reis da terra, esses príncipes, irmãos, são as potestades, os principados. Há sempre uma conspiração contra aquele que o Senhor unge para usar. Aqui, irmãos, está falando sobre Cristo. Mas qualquer um de nós que for usado pelo Senhor para levar a palavra, para salvar as pessoas, vai bater de contra o império das trevas, contra as conspirações do império das trevas. E qual é a ideia? A ideia é uma total separação, é uma liberdade falsa. Versículo 3: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Se você olhar, irmãos, é exatamente isso que nós temos no mundo.
É um movimento para romper qualquer tipo de laço, qualquer tipo de algo que prenda-nos ainda a Deus. E aí, irmãos, eu repito, nós precisamos tomar muito cuidado para que nós também não nos enchamos dessa situação de Efésios 4, nosso coração não se endureça, nós não fiquemos obscurecidos de entendimento e muitas vezes alheios às coisas de Deus. Isso aqui é aplicado aos gentios. Mas, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, Satanás também leva a gente na conversa. Quando ele conta algo, quando ele conta uma mentira, essa mentira não é algo muito claro que você consegue observar assim com clareza. O que ele fez com Eva, o que ele tem feito. Você vê uma parede, por exemplo, você vê uma parede vermelha na sua frente. Ele não vai chegar para você e falar assim, não, isso aí não é vermelho, isso é amarelo. Você vai olhar e falar assim, lógico que não, isso é vermelho. Ele vai começar a colocar dúvida. Então ele vai primeiro dizer, você tem certeza que você sabe o que é vermelho? Será que não te enganaram? Será que isso aí é mesmo vermelho? Será que não tem outro nome? Ou será que você está enxergando bem? Então você percebe? Aí começa a colocar dúvida. Quando coloca dúvida, irmãos, abre-se um grande espaço, porque nós vamos para a mente. E se você volta agora lá para 2 Coríntios 10, que eu li, sobre o nosso pensamento ser colocado debaixo da obediência de Cristo. É só aí, irmãos, que Cristo vai ser o cabeça. Foi o trecho que eu li do Alimento Diário. Enquanto o nosso pensamento, enquanto nós mandamos na nossa mente, enquanto o nosso pensamento não está cativo a Cristo, Cristo não pode ser o cabeça, irmãos, porque é sempre você que vai determinar o que é certo e o que é errado. Aqui em 2 Coríntios, irmãos, principalmente no capítulo 10, Paulo estava tratando de uma coisa. Paulo, aqui, alguns coríntios, estavam colocando em xeque não só o apostolado de Paulo, como a própria dignidade de Paulo. Quando ele começa o capítulo 10, ele diz assim no versículo 2, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza, com que penso, veja só, com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Isso estava acontecendo, irmãos, há quase 2000 anos atrás com o apóstolo Paulo. Hoje, nenhum de nós tem coragem de falar sequer algo do apóstolo Paulo, porque pela Bíblia nós sabemos que tipo de pessoa ele era. Mas naquela época, irmãos, havia muitos na igreja em Corinto que colocavam em xeque. Diziam até que os apóstolos, aqueles, Paulo, enfim, os que andavam com Paulo, andavam com disposição de mundano proceder. Aí no versículo 10, veja o que alguns falavam do apóstolo Paulo. As cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Você entende, irmãos? A palavra de Paulo era a palavra de Deus, porque Deus inspirou Paulo através do seu Espírito a falar a palavra. Mas esses coríntios, eles estavam na situação de Efésios 4, 17 e 18, obscurecidos no entendimento, um coração endurecido. E aí a palavra de Paulo chegava para eles, mas eles colocavam em xeque as disposições, o modo como o apóstolo Paulo andava, e colocava em xeque a palavra e a pessoa de Paulo. E aí, irmãos, ele fala no versículo 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então isso foi um sofisma que se criou na mente dos irmãos. Quando se cria sofismas, fortaleza, essas coisas, irmãos, a mente não é sua e muito menos de Cristo. É um lugar onde Satanás toma conta. Por isso ele diz, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Porque, veja, a partir desse momento você pode achar, não, eu vou me aprofundar no conhecimento de Deus. Mas se você ver a realidade, irmão, você vai perceber com o tempo que não é assim.
Então ele diz: toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, essa é uma prática que todos nós precisamos ter. Se nós queremos ser encabeçados, nós precisamos aprender a levar o nosso pensamento à obediência de Cristo. Volte para o Salmo 2 e você vai ver, nos primeiros 3 versículos, se você fosse olhar isso como um filme, você ia ver nos primeiros 3 versículos a câmera focada ali nos principados e potestades, fazendo dos povos, dos gentios, marionetes. Mas aí o versículo 4 muda o foco. Diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, ao seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Deus, irmãos, ele tem um tempo para tratar todas as coisas, e ele vai ter o tempo para tratar os principados, as potestades, para tratar Satanás, e também, irmãos, ele vai precisar tratar cada um de nós, se nós estivermos na situação dos coríntios, na situação que Paulo mostra aos Efésios. Olha o versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Veja, irmãos, eu vou repetir. Se isso aqui fosse um filme, então a primeira cena é aqueles versículos 1 a 3. Depois volta para o céu. No céu, o Senhor está rindo. E por trás das coisas, o que o Senhor está fazendo? Veja, no versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Quer dizer, lembra quando fala do encabeçamento? É isso que Deus está trabalhando por trás ali dos bastidores. Quando você se der conta, a cena vai estar pronta. O Senhor está trabalhando e você vê isso claramente no Salmo 110. O Salmo 110 começa: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te até a minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. Então vou repetir. Focou a câmera ali nos versículos 1 a 3 do Salmo 2, os inimigos estão rindo. As potestades, os principados. Mas ali por trás, irmãos, o que está acontecendo nos bastidores? Cristo já está sentado à direita. E o Senhor está fazendo o quê? Se você ler o resto do Salmo 110, você vai perceber que o Senhor está produzindo um exército para o seu filho. Um exército de pessoas que são encabeçadas por Cristo. É o exército de Sião. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Veja, irmãos, hoje, o que a palavra tem nos levado a fazer? Nos levado, irmãos, a experimentar a obediência, a experimentar o encabeçamento de Cristo. Porque através do encabeçamento de Cristo, irmãos, de nós experimentarmos a obediência, através, aliás, de nós experimentarmos a obediência, que nós experimentamos o encabeçamento, irmãos. E quando isso acontece, é aquele versículo 3, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. A gente não está acostumado a ler esse versículo nessa versão, então vamos ler na versão King James. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação. Nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Veja, irmãos, entende o que eu quis dizer com aquela cena do filme? Enquanto os principados, os potestades estão rindo, enquanto eles estão conduzindo as pessoas a ter pensamentos vãos, tentando fazer o povo de Deus ter um coração endurecido para a volta do Senhor. Sabe, é um ambiente, eu não quero postergar esse áudio, mas veja, é aquele ambiente que nós vemos em Mateus, quando o Senhor fala, olha, é igual lá em Gênesis, quando veio o dilúvio, estava todo mundo casando, comendo, bebendo, casando, dando isso em casamento, aí veio o dilúvio. E se você olhar, irmãos, a gente precisa casar, a gente precisa comer, a gente precisa, ou seja, precisa trabalhar, são talvez coisas que
se voltem para nós mesmos. Não estamos nem falando de pecados grosseiros, de estar no mundo. Não, às vezes você está embriagado com as suas próprias coisas. E aí você não percebe a cena nos bastidores. Você só vai ver a cena naquela época, entre aspas, publicada. Aí você vê que Cristo já tem o seu exército. E de repente você percebe, eu não estou dentro. Por quê? Porque eu não acompanhei de perto a palavra que o Senhor foi falando, foi dando. Então, irmãos, aí vem a importância da palavra profética. E eu repito, irmãos, se você prestar atenção, por exemplo, nas cartas às 7 igrejas de Apocalipse, o que foi aquilo? Hoje, para nós, faz parte da Bíblia Sagrada, do Logos. Mas naquela época, para eles, foi a rema, foi a direção. Quantas vezes o Senhor falou, olha, vocês estão no caminho errado, faça isso, ao vencedor vai acontecer isso. A igreja em Laodiceia, por exemplo, irmãos, ali é uma grande repreensão do Senhor. A igreja em Éfeso mostrando, vocês estão bem, fazendo isso bem, mas vocês estão ter perseverança, mas abandonou o primeiro amor. Então o que eu quero dizer, irmãos, é que muitas vezes, mesmo nós tendo a Bíblia ali, irmãos, os profetas vêm para dentro da Bíblia nos mostrar, veja só, você está se desviando, ou então você não está seguindo aquilo que o Senhor quer. O Senhor quer isso aqui, hoje é o tempo final, o Senhor quer voltar. E aí a gente está embriagado, muitas vezes preocupado, não está envolvido em pecado, está reunindo normalmente, está indo às reuniões, está orando, mas está totalmente voltado para si, irmãos. E aí, de repente, chega o dia do Senhor. E aí quando chegar o dia do Senhor, irmãos, o exército está pronto. Talvez você pergunte assim, mas onde que surgiu esse exército que eu não percebi? Está sendo formado nos bastidores. Para quem está recebendo e acompanhando a palavra de perto, está vendo esses bastidores. Para quem não está acompanhando de perto, irmãos, vai ser como Paulo fala para os Tessalonicenses, vai ser como o ladrão vindo de noite. Então que todos nós possamos ser encorajados. Ore ao Senhor. Se você tem dúvidas, leve as suas dúvidas ao Senhor. Ore, rogue ao Senhor, para que o seu pensamento não seja um pensamento vão, mas pensamentos debaixo da obediência, cativo à obediência de Cristo. O Senhor é o principal interessado em você, querido irmão, querida irmã. Então vá até Ele e você vai perceber o que o Senhor tem feito e como esse exército hoje tem sido formado. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no YouTube da igreja em Ribeirão Preto, no canal do YouTube. Jesus é o Senhor.